Olá pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou o Acolon e hoje eu trouxe para vocês mais uma carta do baralho cigano Lenormand, dessa vez com a carta de número 32, a Lua. Pessoal, o que a gente consegue extrair de informação olhando para essa carta? O que a Lua ela vai trazer de informação para a gente? O que a gente também consegue interpretar olhando para essa carta? A Lua no baralho cigano, pessoal, ela vai trazer para a gente tudo aquilo que é relacionado com as emoções, com a intuição, com o mistério, a gente pode colocar também os ciclos, né, as fases também da Lua, que são importantes, tá, pessoal? O que mais que a gente pode falar do nosso inconsciente? A gente pode estar falando também de algo oculto, de confusão, né? A gente pode estar falando também de honrarias, né? Então, a Lua, ela está muito ligada com essas questões. Por exemplo, se a gente estiver falando de uma questão amorosa, né, e você pergunta como está o meu relacionamento com fulano de tal, essa é a carta da Lua, né? É uma relação que ela tem uma certa profundidade nas emoções, tá? Mas tem algo que pode estar também meio um tanto oculto, né? Um tanto quanto nebuloso. Então é preciso um pouco mais de atenção em relação a isso. Para quem está solteiro, por exemplo, e você pergunta se vai encontrar uma nova pessoa, se tem alguém vindo para você e aparece a carta da Lua, a gente pode estar falando também de alguém que você não tem um certo contato, mas que está pensando muito em você, né? Está muito no campo das emoções também, né? Então, pode ser que você também mexeu com alguém emocionalmente de uma certa forma e essa pessoa ela pode até te observar de forma oculta, né? Claro que vai depender também de outras cartas do entorno, né, na leitura, mas a Lua ela é uma carta que, por exemplo, se você está solteiro e pergunta se alguém vai aparecer, pode ter alguém, né, mexendo aí com as suas emoções em segredo, tá? Tudo vai depender das outras cartas ao redor, mas ela também pode indicar que você precisa trabalhar mais as suas emoções, tá? Talvez você também não esteja tendo aí muita clareza sobre o que está acontecendo na sua vida, em que, em que está te levando a esse desejo de encontrar uma outra pessoa, tá? Claro que tudo vai depender do contexto, mas é uma carta que ela pede para que você observe mais também as suas emoções, olhe dentro de você o que você realmente deseja, né? O que mais que a gente pode falar aqui? Sobre os ciclos, né? Os ciclos, as fases da Lua também, né? Então, por exemplo, uma dica que eu deixo aqui é o que eu posso fazer para poder desenvolver melhor na vida, ou prosperar mais, ou algo desse tipo. Essa é a carta da Lua. Nesse caso, eu pediria para vocês interpretarem melhor as fases da Lua, né? Anotarem o que acontece com vocês em cada fase da Lua, como vocês se sentem em cada uma das fases, né? As fases da Lua são muito importantes, tá? Para a gente desapegar de algo ou para atrair algo, entendeu? Para iniciar algo. Então fica essa dica. O que mais que a gente pode estar falando aqui, pessoal? Numa questão de carreira, né, de profissional, de trabalho, é um momento assim que traz muitas incertezas, né? Algo pode estar instável, algo também pode estar oculto, né? E você vai precisar utilizar da sua intuição, você vai precisar utilizar da sua parte mais sensível para poder discernir algumas coisas, intuir algumas coisas, né, sobre o que fazer também. Isso também se dá no relacionamento, tá, pessoal? Então, dependendo da situação do seu relacionamento, você vai precisar utilizar da sua intuição, você vai precisar olhar para dentro, né? Ainda mais que quando o relacionamento está passando por muitas desconfianças e sai a carta da Lua, é complicado, tá? Por quê? Porque você vai precisar realmente ter controle das suas emoções, né? Vai precisar olhar para dentro, vai precisar trabalhar também com as suas sombras, né? Numa questão espiritual, pessoal, a gente vai estar falando aí que você pode ter uma guiança, né? Uma proteção, uma guiança dos bruxos, né? Dos magos, das feiticeiras, né? Por exemplo, a Lua ela também está relacionada com Nanã, né? Hecate, dentro da bruxaria, né? A gente pode estar falando também de Hecate, então fica essa dica para vocês. Em relação a signos, a carta da Lua ela vai estar relacionada também com o signo de Câncer, né? Então, tudo isso
é o que dá para a gente extrair da carta da Lua. Agora, é claro que dependendo do deck, né, nós temos que observar o que está compondo a imagem, não apenas a Lua. Né? Então, existe água ali no fundo, existem árvores, né, existem pessoas, objetos, enfim, fica essa dica também. E o interessante aqui, pessoal, também, ó, é que a carta da Lua é a carta de número 32, né? 3 mais 2 é igual a 5. Se nós quiséssemos fazer um paralelo aqui com o tarô, nós obtemos o arcano maior do Hierofante, né? Então, a carta da Lua junto com a carta da Lua do baralho cigano, né? Se nós fizermos um paralelo com a carta do Hierofante, por exemplo, nós conseguimos extrair o que de informação, né? Em algumas leituras, pessoal, que eu costumo mesclar também, né, cartas do baralho cigano com cartas do tarô, em algumas leituras, a carta da Lua com a carta do Hierofante, ela me passa muito a mensagem de que aquilo que pode estar oculto, ou se você conseguir também se aprofundar um pouco mais dentro de si mesmo, né, você conquista a sabedoria para tomar as decisões também, né, por causa da carta do Hierofante. Você também pode ter um caminho espiritual que ainda não foi descoberto, por exemplo, né? Talvez você tenha a capacidade também de trabalhar com a magia, né, de ser inclusive um pai de santo ou um feiticeiro, enfim. Fica essa dica para vocês, não se atentarem somente nas palavras-chave e na imagem da carta também, tá? Procurem ver os números que compõem essa carta. O que mais que a gente pode estar falando aqui, pessoal? A gente vai estar falando da conexão com o nosso inconsciente, né? Da necessidade também da gente se fechar um pouco ali, né? De ficar um pouco mais introspectivo, né? Para poder se autoconhecer. A carta da Lua, ela também vai estar falando da fluidez das energias, né? De coisas instáveis também. Quando algo parece estar muito instável, é interessante que vocês fiquem mais atentos com a intuição de vocês, com aquilo que vocês estão sentindo. Tá bom, pessoal? Fica essa dica para vocês. Numa questão de saúde, por exemplo, a gente pode estar falando de problemas emocionais, né? A gente pode estar falando também das questões dos hormônios, né? De uma questão mais hormonal, mental, emocional, tá? A gente pode estar falando por exemplo, dos ciclos menstruais, né? As fases da Lua. Olha que interessante, pessoal. Numa questão de saúde, seria interessante também vocês prestarem atenção nas fases da Lua, tá? Por quê? Porque dependendo da fase da Lua, não são com todas as pessoas, obviamente, mas dependendo da fase da Lua, isso pode afetar, né, tanto no mental quanto no emocional de algumas pessoas, tá? Então fica essa dica para vocês. Pessoal, boa sorte e luz na sua jornada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gratidão.